A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi gente, tudo bem? Graça e paz, sempre uma honra, uma alegria poder adentrar ao seu lar, à sua casa, à sua família, sempre, como eu digo, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E eu queria chamar você para a gente meditar juntos num texto do livro de Esdras, na Bíblia Sagrada, livro de Esdras, o capítulo de número 7, o verso de número 10, só um versículo hoje, mas alguns pontos que eu gostaria de abordar nesse versículo. Esdras 7:10 diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós temos aqui três verbos: buscar, ensinar, né? Primeiro cumprir e ensinar. Buscar, cumprir, ensinar. Buscar, cumprir e ensinar. Essas três coisas eu quero estar conversando com você. Para você entender aonde essa palavra foi inserida, o povo de Israel, a nação de Israel, estaria retornando do exílio babilônico. Um dos marcos na história da nação de Israel foi quando, no ano de 587 a.C., um rei chamado Nabucodonosor levou a nação de Israel cativa para a Babilônia, 587 a.C., e esse cativeiro, vamos dizer assim, ele duraria, segundo aquilo que o livro de Jeremias, capítulo 25, verso 11 e verso 12 expressa, esse cativeiro duraria 70 anos. Então, quando o Senhor disse que seriam 70 anos, não seriam 69 e nem 71, 70 anos exatos. A palavra que sai da boca do Senhor é uma palavra exata, uma palavra correta. Então o Senhor disse, olha, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Por quê? Por causa da rebelião, por causa do pecado. Presta atenção que eu vou dizer para você. A rebelião e o pecado sempre deixam consequências na nossa vida, sempre. Todo pecado, toda rebelião vai acarretar em alguma consequência diante de Deus e até mesmo para as nossas vidas. Se você quiser conferir isso lá em Jeremias capítulo 25, o verso 8 e o verso 9, estão ali as consequências estabelecidas. O cativeiro, a partir de 587, ele trouxe morte, pessoas morreram, familiares morreram, trouxe fome, eles passaram fome, a nação de Israel passou fome, passou por privações. O cativeiro produziu opressão, sim, porque o inimigo, ele sempre vai oprimir, vai tirar a liberdade. Então, o cativeiro trouxe essa falta de liberdade, a falta de dignidade é outra consequência do cativeiro babilônico, sem família, sim, porque as famílias elas foram divididas. O Ram Haaretz, o Zé Povão, ficou na terra de Israel. Então, geralmente, os mais pobres, os mais idosos, esses ficaram para que a terra não ficasse vazia e não fosse tomada pelo mato. Então, essas pessoas ficaram. Consequentemente, as famílias foram divididas. Então, o pai não foi, o avô não foi, uma mãe não foi, enfim. As famílias foram divididas. Eles ficaram. Famílias divididas, eles ficaram sem o templo, tá? Olha, isso é profundo. O templo, que era o lugar de culto, lugar de adoração, lugar de serviço a Deus, o templo ficou para trás. Eles foram tirados do seu templo, sem lei, não tinham a lei de Deus para orientá-los, alguém que pudesse, um escriba, que pudesse ministrar ou ensinar, enfim. Esse cativeiro ele durou 70 anos, até que um rei chamado Ciro, ele assinou um decreto autorizando o povo a retornar a Israel e reconstruir a cidade de Jerusalém. E essa, vamos dizer assim, libertação, essa repatriação, ela trouxe esperança ao coração da nação de Israel, trouxe alegria de volta. Por quê? Porque poderiam retornar para suas casas, mesmo que estivessem abandonadas, poderiam reconstruí-las, mesmo que os muros da cidade de Jerusalém estivessem todos derribados, eles poderiam reconstruir. Mesmo que as portas do templo tenham sido queimadas a fogo, eles poderiam reconstruir o templo. Então uma euforia, uma alegria tomou conta dos seus corações, e no meio dessa crise, sempre Deus levanta os seus líderes.
Eu acho isso profundo demais, eu acho isso bacana demais. No meio de uma calamidade, no meio de uma crise, o Senhor levantou líderes que pudessem cuidar da nação de Israel. Deus levantou Neemias, Deus levantou Esdras, que é esse que nós estamos aqui olhando para esse episódio, Esdras 7, verso 10. Então Deus sempre tem os seus líderes, Ele levanta os seus líderes para que cuidem do povo, para que cuidem dos problemas, das dificuldades que a nação estaria enfrentando. Os líderes, eles figurariam como colunas de encorajamento. Veja bem, estou dizendo aqui e afirmando colunas de encorajamento. Alguns líderes acham que são dominadores do povo. Não, eles devem ser colunas de encorajamento. A minha função como líder é encorajar a minha igreja. A minha função como líder é encorajar os meus liderados. A minha função é essa. É a função de encorajador. Como líder eu tenho que agir dessa maneira. Neemias, ele era mais estrategista. Neemias era uma pessoa mais empreendedora. Por exemplo, toda a reconstrução de Jerusalém e do templo foi empreendida por Neemias. Neemias liderou. Ele conclamou, ele chamou e capacitou, vamos dizer assim, as pessoas para que pudessem empreender essa obra. Esdras era o mestre. Esdras era o homem da lei, era o homem da palavra. Então, o capítulo 7, verso 6 aqui, se você tiver com a Bíblia aberta, diz que Esdras, ele era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. Ele era versado na lei, então ele entendia da lei. Neemias entendia de martelo, Neemias entendia de pedra, de madeira. Ele era um estrategista, e Esdras era o cara da palavra. Era a pessoa que falava o coração, era a pessoa que trabalhava a alma, os sentimentos, e nós precisamos desse tipo de líder dentro da igreja. Nós precisamos daqueles que metem a mão, daqueles que empreendem, que fazem, que puxam à frente. Mas nós precisamos daqueles que são doces e meigos e que têm a palavra do Senhor nos lábios e conseguem edificar o povo do Senhor. Então o povo de Deus, ele não subsiste sem ensino. Olha só, ele não subsiste sem ensino. O povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6, deixa isso muito claro. O meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. E não é o conhecimento empírico, não é o conhecimento teológico, filosófico, mas é o conhecimento de Deus. É o conhecimento do Senhor, e isso leva à perdição. Isso leva as pessoas a perecerem. As pessoas hoje perecem por quê? Porque elas não conhecem mais Deus. Elas não conhecem a lei do Senhor. Elas não meditam mais na lei do Senhor de dia e de noite. Aí está o problema. Aí está a dificuldade. O pior de tudo isso são aquelas pessoas que acabam somente pegando carona naquilo que os outros pregam, naquilo que os outros ensinam. E nós temos que ser daqueles que se debruçam sobre a palavra do Senhor. Então, 3 coisas. Tendo esse pano de fundo, eu queria que você pensasse comigo. Primeira delas, Esdras, ele dispôs o coração para conhecer a palavra de Deus. Porque Esdras tinha disposto, e é necessário dispor o coração, disposto o coração para buscar a lei do Senhor, buscar a lei do Senhor. Esdras era um estudioso, um meticuloso no estudo da palavra de Deus. Examinava meticulosamente a palavra do Senhor. Isso dentro de uma corte pagã. Isto no meio do paganismo. Era um povo idólatra, era uma terra pagã, e lá estava o povo do Senhor. E Esdras, ele não perdeu o hábito de meditar na palavra, de buscar a palavra, de buscar ao Senhor pela palavra. O Salmo 1, o verso 1 e o verso 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores ou no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, ele não anda, não se detém e não se assenta. Antes, diz o verso 2, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu pergunto para você, qual tem sido o seu prazer? Você tem tido prazer na lei do Senhor, em meditar na lei do Senhor, em buscar ao Senhor por meio da sua palavra? Quanto tempo você emprega por dia na leitura da palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, decorando porções da palavra do Senhor? Quanto tempo
você emprega cuidando da sua vida espiritual, cuidando do lugar da morada do Altíssimo? Quanto tempo você emprega nisso? A igreja, ela precisa hoje de líderes que conheçam a palavra. Eu não posso pregar o que eu acho. Eu não posso pregar o que eu penso. Mas eu devo pregar aquilo que a Bíblia diz. E aqui está a diferença. Eu não vou ao púlpito, eu não subo ao púlpito para pregar aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu desejo. Eu prego o que é palavra do Senhor. E quando nós pregamos a palavra inteira e a inteira palavra do Senhor, nós temos gente que torce o nariz, gente que não gosta, gente que se afasta, gente que vai procurar um evangelho mais fácil, um evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção, o evangelho que não tem lei. E aí é muito fácil você encher a igreja hoje, é muito fácil você atrair povo, é só você não questionar a forma como essa pessoa vive, a forma como ela está vivendo. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal, a pessoa ela fica ali, mas começa a pregar contra pecado para você ver, começa a pregar contra aquilo que está errado, você vai ver o que vai acontecer. Então, muitos acabam valorizando mais as experiências místicas do que o estudo criterioso das Escrituras. Isso é outro problema que nós vivemos hoje. As pessoas elas querem o misticismo, elas querem a fumacinha, elas querem aquilo que é o envolto em sobrenaturalidade. Aí perguntam: o que fazem lá na tua igreja? Não, lá nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra. A pessoa olha e fala: que coisa. Quando nós estivermos pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, nós vamos estar fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja. Muitos preferem ouvir as vozes confusas de um coração humano do que encontrar direção na palavra. Olha que frase pesada. Muitos procuram ouvir vozes confusas do coração humano do que encontrar a direção na palavra de Deus. A nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, ela é uma geração analfabeta de Bíblia. Conhece pouco de Bíblia Sagrada. O livro mais importante que nós temos, e eu sou escritor e falo isso, o livro mais importante que nós temos é a Bíblia Sagrada, e são poucos aqueles que de fato conhecem a Bíblia Sagrada. Os crentes de Bereia, Atos capítulo 17, verso 10 e verso 12, eram daqueles crentes que enquanto Paulo pregava a palavra, eles estavam ali, conferindo tudo nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Veja bem, não era um pregador qualquer, era o apóstolo Paulo. Ele estava lá pregando e eles estavam conferindo nas Escrituras. Eu falei há poucos dias na igreja que eu tive pregando numa igreja esses dias atrás, e não tinha uma Bíblia dentro da igreja, não tinha uma, a minha, do pregador. O resto não leva a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia está no telão, porque ela está ali sendo projetada, né? A imagem está lá, o texto está lá. Pergunto: qual é a versão que o senhor usa? A minha versão é tal. Está lá. Então a pessoa pensa assim: para que eu vou levar a Bíblia para a igreja? E eu digo, na igreja que eu pastoreio e cuido, pode parecer arcaico, eu sei que tem gente que está rindo, mas eu digo que na minha igreja, enquanto eu for pastor, o crente vai levar a Bíblia para a casa do Pai, vai levar a Bíblia para a casa do Senhor e vai conferir na Escritura para ver se de fato aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando está embasado de fato nas Escrituras Sagradas. A exortação de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 13, foi: aplica-te à leitura. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Gente, olha que palavra tremenda, aplica-te, ou seja, o coração precisa estar propenso, o coração precisa estar disposto. Eu preciso volitivamente desejar, buscar a leitura assídua da palavra diariamente, constantemente. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Segunda coisa que eu quero falar é que Esdras dispôs o coração para viver a palavra de Deus. Ele dispôs o coração para conhecer, em primeiro lugar, e em segundo lugar para viver, diz o texto. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Esdras não era apenas um estudioso, ou seja, ele não era um teórico da fé. Esdras não era um teólogo de gabinete, como muitos que eu conheço, teólogos de gabinete. Ele não era um catedrático, mas ele era uma pessoa que vivia aquilo que ele pregava. Tinha uma vida de coerência, ele era coerente. Hoje,
o que nós vemos? Discursos sérios, seríssimos, discursos lindos, maravilhosos, bem elaborados. Hoje o que nós vemos? Curso de oratória. O que nós vemos? Homilética. Passo 1, passo 2, passo 3, pontos, princípios, tudo maravilhosamente estruturado dentro de princípios, vamos dizer assim, homiléticos, dentro de princípios hermenêuticos, tudo maravilhosamente estabelecido. Mas nós vemos uma prática deficitária muito grande. São poucos aqueles que de fato vivem aquilo que pregam e aquilo que ensinam. Quanto maior a igreja, mais difícil vai ser viver esse princípio. Por quê? Porque a gente não conhece, as pessoas nem conhecem o seu pastor. O pastor nem conhece a maioria das suas ovelhas. Por quê? Não tem contato, não sabe como é que vive, nunca vai na casa, nunca toma um chimarrão, nunca come um bolo, nunca come uma sobremesa, nunca assa uma costela junto, nada, absolutamente nada. Cada um no seu mundo, cada um vivendo da sua maneira. Eu não estou defendendo aqui igreja grande, igreja pequena, não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou defendendo aqui é essa coisa que havia na igreja primitiva, que era essa perseverança na palavra, que era essa comunhão em torno da palavra, que era o conhecimento da palavra, que era a vivência em comunhão, em comunidade. Todos gostavam de estar juntos, não tinham pressa para ir embora, cada um cuidava do outro. Então o que nós vemos hoje? Uma crise moral muito grande, uma crise ética, nós vemos uma crise espiritual. O que nós estamos vivendo, gente, eu sei que a coisa ainda vai piorar. Eu falo isso na igreja, as pessoas ficam apavoradas comigo. Não, espere, melhora, é daqui para pior. A coisa vai ficar complicada para a gente viver a fé cristã, vai ficar complicado para a gente estabelecer padrões de decência, padrões de moralidade. Está complicado na nossa nação, no nosso Brasil, a gente viver a ética, a gente viver a decência. Parece que a gente está nadando contra a correnteza. É complicado isso, mas é o que nós estamos vivendo. Então, nós muitas vezes somos, ortodoxos, mas nós somos pouco ortopráticos. Ortodoxia é uma coisa, ortopraxia é outra, bem diferente. E nós precisamos ser ortodoxos, sim, baseados na palavra, estudiosos da palavra, mas sobretudo ortopráticos, ou seja, a prática é o nosso objetivo. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não meramente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta então conhecer, é preciso viver. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso ser uma pessoa piedosa. A nossa declaração, ela precisa ser a do Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. A pergunta que eu te faço é: do que o teu coração está cheio? Com o que você tem enchido o teu coração? Você está entupindo o seu coração, a sua mente, com essa política nojenta que nós estamos vendo, o rumo que o nosso Brasil está tomando? É disso que você tem enchido o seu coração, ou o seu coração está cheio da palavra do Senhor? Como Esdras, nós temos que conhecer, estarmos dispostos a conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Como Esdras, nós precisamos aprender a viver a palavra do Senhor. E em terceiro e último lugar, Esdras, ele dispôs o coração para ensinar a palavra de Deus. Então você tem conhecer, você tem viver e você tem ensinar, esses três princípios. Ele seguiu uma linha de coerência. Ele estudou a palavra, ele aplicou a palavra e ele então se tornou apto para ensiná-la. Esses três princípios. Ele não reteve as verdades, mas ele compartilhou. Ou seja, aquilo que eu recebo, aquilo que você recebe, não é só para ficar guardado, mas é para compartilhar com aquele que não sabe, com aquele que não crê, com aquele que não tem vivência. A pergunta é: você tem ensinado? Você tem compartilhado a lei do Senhor, a palavra do Senhor com seu vizinho? De cima, de baixo, do lado, enfim, com as pessoas que você encontra? Quando você se assenta, você tem coragem de compartilhar sobre a Bíblia Sagrada? Tem coragem de falar da lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite? Você tem coragem? Tem disposição para isso? Pense. A pessoa que tem um coração disposto não vai sonegar as riquezas de Deus. Ele vai
sempre estar disposto a compartilhar. O coração dessa pessoa vai transbordar da lei, vai transbordar da palavra. Os seus lábios vão permitir que jorrem mananciais de água viva, mananciais a palavra do Senhor. Então, qual é o desafio que nós temos hoje diante dos nossos olhos? Primeiro, nós temos o desafio da pregação expositiva. Esdras, ele era um mestre da palavra, como eu falei. E no capítulo 8 do livro de Neemias, do verso 1 ao verso 12, a palavra ensina que fizeram para ele um púlpito de madeira. E de manhã até de noite, ele, naquele púlpito, passou a ensinar a lei. E os levitas, de grupo em grupo, de pessoa em pessoa, ensinando a lei, dizendo: olha, o profeta falou isso, o sacerdote falou isso, o escriba expôs isso, e ali estavam ajudando as pessoas a entenderem a lei do Senhor e a palavra do Senhor. E nós precisamos de gente assim no meio da igreja, gente que conheça e tenha facilidade para explicar e para compartilhar a palavra. Então, Esdras leu, ele interpretou e ele aplicou a lei do Senhor. E é tudo o que eu desejo para mim e para você, é isso. Muita leitura, mas leitura demais. Eu desejo aplicação e, sobretudo, aquilo que você tem aplicado na sua vida, compartilhe. Comece na sua casa, lugar mais difícil. Lugar mais difícil de falar da Bíblia Sagrada, lugar mais difícil de falar da fé cristã é dentro do próprio lar, dentro da própria casa. É o maior desafio. E é esse o desafio que eu lanço para você, para que você comece no lugar mais difícil, porque se você venceu no lugar mais difícil, lá fora vai ficar mais fácil de compartilhar a palavra, tá bom? Guarda isso no seu coração, Deus te abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Paizinho, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por todo o ensino que a tua palavra nos dá aqui neste momento. Nós aprendemos, Pai, com Neemias, nós aprendemos com Esdras, Neemias, o homem da prática, Esdras, o homem da palavra, o homem do conhecimento, que buscou conhecer, que buscou viver aquilo que leu e, sobretudo, passou a ensinar às pessoas que estavam à sua volta. Eu me inspiro nele, eu gosto desse exemplo, eu gosto desse modelo, e é esse modelo que eu quero imitar em todo o meu ministério cristão. Ajuda-me e ajuda todos esses que me assistem, que me ouvem, a viverem da mesma maneira. Que a tua graça, a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia estejam no meio de cada lar, no meio de cada família, orando sempre, sempre, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, Deus abençoe, fiquem na graça do Senhor. Hoje eu lembrei, pela milésima vez, se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar, ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou pra além da razão, e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você. Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira pra mim, mas pra você foi real. E aceitar o
Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando estavas aqui, como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo hoje eu não posso beijar?